O final dos anos 80, o início dos anos 90 é considerado uma época de ouro para muita gente. E é exatamente nessa época que a GM resolveu ligar o foda-se. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de um dos meus carros favoritos, o Super Sedã, o Lotus Omega. Meus grandes amigos, bem-vindos ao Automotivando. Eu sou o Sérgio Costa, fanático por carros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito e você pode seguir a gente no Instagram também. Vou deixar aqui o perfil para vocês. O Chevrolet Omega, o Opel Omega ou Vauxhall Carlton, como ele era chamado ali na Inglaterra, foi produzido em 1986 e chegou chegando. Era um sedã grande, luxuoso, confortável, com vários aspectos tecnológicos que colocavam ele à frente do seu tempo. Inclusive no quesito design, o carro era muito bem desenhado. O interessante é que aqui no Brasil a propaganda do Omega dizia simplesmente Omega, absoluto. Absoluto. Mas o que a gente não imaginava naquela época é que viria coisa boa aí em cima desse Omega. Ele seria a base para um super carro. Estou falando aqui do Lotus Omega, o primeiro super sedã, e um carro que foi o sedã de produção mais rápido do mundo durante muito tempo. Nessa época, o fim dos anos 80, a Lotus pertencia ao grupo General Motors. E nada mais justo do que usar a Lotus a seu favor. A ideia era desenvolver um super sedã, um sedã com características de carro super esportivo. A GM então entrega seu Opel Omega ou Vauxhall Carlton para a Lotus e pede para ela desenvolver o carro, extrair o máximo em performance e em desempenho. O Omega vinha com motor 3.0, 6 cilindros em linha, 24 válvulas, e a Lotus trabalhou muito em cima desse motor. Colocaram duas turbinas Garrett T25, perceberam rapidamente que o bloco não ia resistir. Fizeram um novo bloco inteiramente para esse carro, que agora passaria a ser biturbo. Com um bloco mais resistente, entrava ali também um virabrequim forjado, bielas desenvolvidas pela própria Lotus, pistões forjados, e o cabeçote, que parecia que ia ser a única parte inalterada do motor, recebeu uma leve usinagem para diminuir a taxa de compressão. Além das duas turbinas, o pessoal da Lotus colocou um intercooler refrigerado a água. Então a Lotus conseguiu que um carro que originalmente tinha em torno de 160 cavalos agora passasse a desenvolver, com a ajuda das duas turbinas, 377 cavalos. Para conseguir levar essa força toda para as rodas traseiras, eles utilizaram o câmbio do Corvette. Isso mesmo, pessoal, justo da versão ZR1, a famosa caixa ZF. E eu queria falar para vocês que essa é simplesmente a parte favorita do carro para mim. A carroceria teve que ser cortada para caber a transmissão manual de 6 marchas. No interior colocaram um mostrador com a velocidade final maior. No lugar do computador de bordo colocaram um relógio analógico. O interior era revestido de couro preto. O carro era oferecido com uma única cor, um verde tão escuro que muita gente pensava que era preto. A suspensão do Omega já era muito elogiada pela crítica, pelo desempenho do seu sistema Multilink. O que a Lotus fez foi pegar um sistema do Senator, o irmão maior do Omega, que tinha a capacidade de autonivelar a suspensão, deixando o carro bem mais estável e seguro. Esse mesmo carro também veio o sistema de direção assistida. Era uma direção que ficava muito leve enquanto o carro estava lento e o sistema deixava de atuar à medida que o carro estivesse muito rápido por uma questão de segurança e prazer de dirigir. A Lotus resolveu adotar rodas aro 17 e os pneus eram 4 centímetros mais largos do que os já grandes pneus do Omega. Para acomodar tudo isso ali, eles alargaram os paralamas e o Lotus Omega perdia aquela parte coberta do paralama que era tão característica do Omega. Na minha opinião, ficou bem mais harmonioso, bem mais bonito. O carro ganhava um spoiler dianteiro e um spoiler traseiro, saias laterais e a belíssima cor verde. Os freios eram os gigantescos discos de 328 mm na dianteira com pinças AP de 4 pistões e 300 mm na traseira com pinças de 2 pistões. A performance ficou invejável, 0 a 100 km por hora em 5,4 segundos. Isso em 1990. Velocidade máxima de 283 km por hora, mas muita gente dizia que isso aí era só um dado oficial mesmo, que o carro passava fácil dos 300 km por hora.
O carro tinha 377 HP e chegava a 568 Nm de torque. Um absurdo. Grande parte desse torque já estava disponível a 2.000 RPM. Isso tudo num carro que pesava pouco mais de 1,5 toneladas, 1.663 quilos, com espaço para 4 pessoas, interior em couro, teto solar, ar-condicionado e tudo que um sedã de luxo merecia. A GM tinha intenção de produzir 1.100 unidades, mas ali no começo dos anos 90 teve uma crise financeira muito grande e o carro saiu muito mais caro do que eles esperavam. Foram produzidas então 950 unidades, parte delas Lotus Omega, a outra parte Lotus Carlton. Mas o que eu acho mais interessante na história aconteceu logo depois. O carro foi feito para competir com BMW e Mercedes, só que ele era tão superior que ele estava competindo em números de desempenho com Ferrari e Porsche. Para vocês terem uma noção, a F355 seria lançada 5 anos depois e pesaria 1,5 toneladas, 100 quilos a menos do que o Lotus Omega, teria 350 cavalos, uns 20 cavalos a menos que o Lotus Omega. Mais ou menos a mesma relação peso-potência, isso numa Ferrari, 2 lugares, que seria lançada 5 anos depois. Então você pode imaginar esse carro em 90, 91 e 92, nos 3 anos que ele foi produzido, com o que esse carro competia. Isso foi motivo para muito mimimi, para muito protesto. Só que desde o final dos anos 80 existia um acordo entre as empresas alemãs de que os carros que passassem de 200 km por hora teriam a sua velocidade final limitada em 250 km por hora. A BMW observava essa regra, a Mercedes. Eu não posso dar certeza para vocês se a Porsche obedecia essa regra, porque a Porsche era considerada outro patamar. O que a Opel fez? Ligou, foda-se. Não colocou um limitador de velocidade no Lotus Omega. Um carro de 377 HP, com tração traseira, não tinha o menor controle de tração. Foda-se! Foda-se! Nunca te amei! O editor da revista Autocar, na época o Bob Murray, estava cheio de mimimi e escreveu, fez um editorial naquela época, falando que esse carro tinha que ter um limite, porque era um carro para 4 pessoas, as pessoas iam morrer nesse carro, o carro teria que ter um limitador de velocidade máxima. O que a Opel fez? Nada. Deixou sem limite mesmo. Em 1993, o carro já nem era produzido mais. Um grupo de bandidos correu lá e roubou uma das 950 unidades para cometer roubos de cigarro e álcool, no melhor estilo ali da época do Capone. E o problema é que a polícia sabia que carro era, porque o carro era edição limitada, sabia que carro estava sendo usado no roubo, só não conseguia pegar o carro. Os policiais chegaram a dizer: nós nunca estivemos perto de alcançar esse carro numa perseguição e a impressão que a gente tem é que a gente nunca estará. Em poucos meses eles roubaram mais de 20.000 libras em cigarros e bebidas e ninguém sabe, ninguém nunca pegou esse carro. A polícia nunca conseguiu alcançar esse carro para recuperar e devolver para o dono e prender os bandidos. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu desse exemplar. O carro segue desaparecido. A polícia britânica resolveu fazer uma campanha de tentar banir o carro do Reino Unido inteiro. Essa campanha chegou no parlamento e eles chegaram a vetar a divulgação de propaganda desse carro. Graças a Deus, isso, apesar de ter muita gente, ter o apoio de muita gente, acabou não dando certo. E não conseguiram nem colocar limitador de velocidade no carro, não conseguiram impedir que esse carro fosse vendido e o carro também não foi banido da Inglaterra. E durante muitos anos o Lotus Omega foi o sedã de produção mais rápido do mundo. Essa é a história de um carro super exclusivo, desenvolvido pela Lotus, um carro muito raro e é um carro que certamente faz parte do sonho de qualquer fanático por carro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. E pessoal, até o próximo vídeo.